A sua cabeça. Jesus, a gente ouve muitas vozes, muitas opiniões, tem muitas informações no celular, mas a gente quer ouvir a tua voz agora, Pai. Ô Pai, usa teu servo com toda a instrumentalidade que ele tem para nos abençoar. Aquilo que o Senhor colocou no coração dele para alimentar nosso espírito, que chegue a gente, que ninguém se distrai agora, que ninguém fique olhando o celular, deixando de prestar atenção, porque a tua palavra é lâmpada, é luz, a tua palavra é cura, a tua palavra é direção e é alimento. Que estejamos disponíveis ao Espírito Santo, que vai nos alimentar agora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, graça e paz. Amém. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui entre os irmãos. Já faz um tempo, como dizia o pastor Mozart, que ele estava cogitando para a gente poder estar aqui, mas eu louvo a Deus por poder estar aqui, já me senti contagiado, e eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor, meu amigo, meu irmão. Conheci também na IBAB e amei a sua história, sua trajetória ministerial, e aí hoje tive a oportunidade de poder conhecer aqui a igreja, sua esposa, seus pais, os irmãos, e essa igreja bonita, vibrante. Eu estou muito feliz. Como o moço disse, eu sou de Angola, estou no Brasil há 10 anos. Aos meus 23 anos tive uma experiência que acabei inclinando toda a minha vida pastoral. Eu cresci num lar cristão, mas não gostava de igreja. A rua, futebol era muito mais importante do que coisa de igreja. E foi numa fase, numa comunidade muito pobre onde eu cresci também, com um índice de violência muito alto, que inclusive na minha adolescência fiz parte também. Mas um belo dia, um amigo meu, aos meus 13 anos de idade, me levou numa igreja de telha de zinco. E aí o pregador pregou e falou no final: quem quer aceitar Jesus? E eu fui lá no final e ele disse: Jesus ama você, você é a pessoa mais importante para Deus. E era uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, porque eu tive muito problema de autoestima na minha infância. Nunca era um menino inteligente na escola, não me achava bonito, nunca me dei bem, nunca fui melhor em nada. E eu vi naquele dia, naquele momento, que Jesus me amava, que eu era uma pessoa especial para Deus. Aquilo mudou toda a minha história. E aí eu comecei a frequentar a escola dominical dessa igreja assiduamente. Virei animador de escola dominical, comecei a ser professor de escola dominical na minha adolescência ainda. Virei um pregador, fui fazer os cursos bíblicos e eu fui me dedicando a Deus. Depois fui fazer formação em engenharia química, comecei a trabalhar com química em Angola, no laboratório. Mas sabe aquela coisa de jovem que eu quero ser, que eu quero fazer da minha vida? E aos meus 22 anos eu tive uma crise de vocação. Eu questionava para Deus: o que você me chamou para ser nesse mundo? Eu não me encontrava mais com química. E eu tive a convicção, eu tive a experiência que Ele me chamou para ser pastor. Eu não sabia como. Falei: Deus, na igreja tem um monte de gente, eu não sou filho de pastor. Como assim? E aí eu comecei a me dedicar na formação teológica ainda em Angola. Em 2014 eu recebi uma bolsa de estudo para vir fazer a minha formação teológica no Brasil. Não tinha nem um tostão. A faculdade, só cobria a faculdade, não tinha nem dinheiro da passagem, a gente fez uma panelinha, um mutirão aí. Eu cheguei no Brasil, na Zona Leste inclusive, por isso é que eu virei corintiano. Cheguei em Itaquera, e aí, com $150 na mão, sem saber onde eu podia morar, alguém me acolheu lá em Itaquera.
E eu fiz a minha formação teológica, fiz a minha faculdade de RH, depois fui fazer faculdade de filosofia, fui fazer o meu mestrado, fui fazer um MBA na USP, e eu me casei em 2020. Conheci a Virgínia, que é a minha esposa na IBAB, a gente se casou, nasceu o Pedro, e agora está chegando uma menina para aumentar a família. Você falou que o povo aqui gosta de fazer filho, você viu? Então vou ser pai de idosos daqui a pouco. Então para mim tem sido uma alegria muito grande. Brasil é minha casa, Brasil virou minha casa, minha família. Eu fui muito bem acolhido aqui, passei muitas dificuldades, mas a boa mão de Deus sempre nos acompanhou e gerou provisão para a nossa caminhada. Então eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, e hoje eu gostaria de compartilhar bem rápido o texto no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Domingo passado nós celebramos a Páscoa, creio que aqui também celebraram a Páscoa, mas nós ainda estamos naquilo que nós chamamos de Semana da Ressurreição ainda, Semanas da aparição de Jesus aos seus discípulos, e eu gostaria de continuar a refletir sobre isso. Lucas capítulo 24, versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre quem vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único alienado, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles: era um profeta, poderoso em palavra e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje já é o 3º dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não havia Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximar do povoado para qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia está quase finando. Então ele entrou para ficar com ele. Quando estavam à mesa com ele, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu à vista deles. Perguntaram uns aos outros:
não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simeão, ou a Simão. Eu gostaria de pensar com vocês nessa noite justamente sobre esses dois lugares, Jerusalém e Emaús, porque eu creio que não apenas a vida desses discípulos, mas a nossa vida também, ela se dá nesses dois lugares, Jerusalém e Emaús. Essa história, ela está no contexto em que Jesus está entrando em Jerusalém, depois de muito tempo que Jesus não pisava mais nessa cidade, que era o centro da religião da época, que era o centro da política da época, que era o centro, inclusive, da economia da época. Os poderes de Judá ou de Jerusalém estavam em torno dessa cidade. O poder político, o poder religioso, o poder econômico girava em torno disso. E Jesus faz a sua entrada triunfal nessa cidade. E todo mundo cantava Hosana nas alturas. E existia uma grande expectativa, não só dos discípulos, mas também de todo o povo, que realmente Jesus era o Messias, o Salvador da pátria, o homem que vai nos livrar do poderio romano, o homem que vai nos livrar da opressão, o homem que vai nos livrar desse jugo de servidão dos romanos. O Messias vai depor as forças de Roma e nós vamos triunfar. E enquanto Jesus entrava em Jerusalém, sendo aplaudido, Hosana nas alturas, o drama da crucificação começa. E a Bíblia narra que Cristo foi preso, foi violentado, massacrado, despido inclusive, açoiteado, cuspido inclusive, e finalmente ele está lá, pendurado na cruz, morto. E agora, para essa comunidade dos discípulos, isso representa desesperança. Porque toda a expectativa que eles haviam colocado em Jesus, a cruz falou: já era, não tem mais solução, acabou. Inclusive a expectativa messiânica, porque era na tradição judaica, eles acreditavam que o Messias ia vir, e o Messias seria um rei militar, que ia depor as forças de Roma. Mas naquela cruz em Jerusalém, o projeto do Messias acabou. Naquela cruz, numa sexta-feira, o sonho dos discípulos acabou. E Jerusalém, como esse lugar, Jerusalém, como esse ambiente que acaba com toda a esperança dessa comunidade dos discípulos. Eles acreditavam, inclusive colocaram toda a sua vida na mão de Jesus. Pedro inclusive abandonou a sua profissão, viveu radicalmente no projeto de vida de Jesus. Mas agora
toda a sua esperança, ou toda a esperança que eles depositaram em Jesus, naquela cruz, a esperança acabou. E para especialmente esses dois discípulos, o que restou deles era decepção, abandono, angústia profunda, porque a pessoa que eles depositavam seu sonho de vida morreu. E o que a gente faz quando nós somos decepcionados? O que a gente faz quando nós somos feridos ou machucados? Quando o nosso sonho vai tudo para água abaixo? Esses dois homens fizeram uma coisa: abandonaram Jerusalém. Porque a força de Jerusalém era tão violenta e tão poderosa que eles não tinham mais emocional para aguentar tudo aquilo que eles estavam experimentando. E o caminho que eles acharam é ir para Emaús. Jerusalém é esse lugar aonde as forças, aonde a violência, Jerusalém é esse lugar aonde o mal impera. Jerusalém é esse lugar aonde a vida acontece também. Jerusalém é esse lugar aonde a religião, a política, a economia se organizam. Inclusive nós vivemos em torno dessa cidade. É esse lugar onde nós trabalhamos, onde nós lutamos. Mas nós temos esperança de viver nesse lugar, porque nós temos uma esperança: Cristo. É possível viver nessa cidade que mata, que violenta. É possível aguentar aqui, porque temos Cristo conosco. Mas agora Jesus já não está mais com eles, foi morto. Então como viver nessa cidade aonde as autoridades se alinham com o poderio romano para acabar o sonho dessa comunidade? Não tem como viver nessa cidade. Tudo que eles tinham agora é voltar para Emaús. Emaús é esse lugar quando a gente fala assim: deu limite, não aguento mais. Emaús é esse lugar que a gente vai quando a vida nos decepciona. Emaús é esse lugar quando o nosso sonho, quando a nossa esperança desmorona. Emaús é esse lugar não da nossa habitação, mas é esse lugar que a gente está tão machucado, tão ferido, que não aguentamos mais as forças de Jerusalém. Nós recuamos, nós nos afastamos. E duas coisas esses discípulos fizeram. Primeiro, eles romperam com a sua comunidade, romperam com outros discípulos, jogaram a toalha e voltaram para Emaús. Emaús é esse lugar de fuga. O que a gente faz quando estamos decepcionados, frustrados? Que lugar a gente se recolhe? Às vezes nós vamos para Emaús, porque não temos emocional, não temos força espiritual para lidar com a força de Jerusalém. O caminho que nós encontramos é Emaús. E às vezes esse Emaús não é necessariamente geográfica. Emaús pode ser uma compulsão, inclusive por compra. Estou tão frustrado que eu começo
comprar. Estou tão frustrado, decepcionado, porque um sonho foi frustrado, que eu começo a desenvolver compulsão por sexo, por álcool, por droga, inclusive por rede social, porque a realidade está tão dura para mim, que eu preciso dessa Emaús, achando que ela vai ser para nós esse lugar do refúgio, do consolo, porque a dor de Jerusalém é tão forte para nós e nós não conseguimos mais dar conta desse lugar. Emaús é esse lugar que a gente vai quando a vida não está sendo mais possível. Emaús é esse lugar que a gente vai quando a dor bate na vida da gente. Emaús é o nosso mecanismo de defesa que a gente cria quando a nossa esperança morre. O interessante para mim nessa história não é apenas que eles jogaram a toalha e voltaram, romperam com a sua comunidade, mas é que eles, enquanto eles voltavam, Jesus já estava com eles. Mesmo eles não percebendo, mesmo eles não enxergando, mesmo eles fugindo para esse lugar da dor, Cristo estava com eles. E o interessante nessa história é que eles voltam a dós. Não voltaram sozinhos. Foram duas pessoas voltando. E o interessante é que enquanto eles voltavam, eles conversavam a respeito de tudo que estava acontecendo. E o texto diz que eles conversavam e discutiam. Sabe quando a dor é tanta, a decepção é tanta, a gente começa a conversar, mas depois chega um nível, estamos tão afetados com aquilo, não temos mais o que conversar, a gente começa a discutir. Porque estamos feridos. A conversa, o diálogo, já não é mais possível, agora é agressão, é discussão. Porque é muita dor, é muita decepção, é muita frustração, que eu não sei mais conversar. Eu falo, eu grito, porque a dor é tanta. Isso acontece com a gente às vezes. Da conversa, o grito. Da conversa para a discussão. Mas é porque tem uma dor por detrás disso. E às vezes a gente precisa falar para o outro, o parceiro, para a parceira, o filho, o sobrinho. Vamos conversar. Me explica o que está doendo para você gritar tanto assim. Me explica o que está doendo para você fazer tanta confusão assim. Qual é a sua dor? E às vezes não é para a gente necessariamente resolver, só para escutar. Eu vou falar para nós machos, nós homens. Às vezes nós temos dificuldade de ouvir uma dor, especialmente da pessoa mais próxima, da esposa, do filho, porque a gente já sabe que a gente tem que ouvir e tem que resolver. Então, como a gente sabe que estamos lidando com impotência, não sabemos como resolver, a gente se fecha para escutar. Mas não é sobre resolver, é só sobre escutar. Não é sobre eu vou dar uma solução para isso às vezes. Às vezes não precisa. Só o fato de você escutar, ouvir, e inclusive se vulnerabilizar porque você não tem a resposta na hora e no momento, isso já é suficiente. Então, da conversa que esses dois discípulos estavam tendo enquanto caminhavam 11 quilômetros, por causa da dor, da frustração, isso começou a gerar briga.
discussão. E aí, Jesus aparece como esse forasteiro no meio do caminho. E Jesus não aparece se revelando como Jesus. Jesus não aparece dando toda a resposta. Jesus aparece oferecendo uma caminhada. Jesus aparece oferecendo uma companhia. Eu quero caminhar com vocês. Eu quero trilhar com vocês. Eu quero escutar vocês. E Jesus pergunta: sobre que vocês estão conversando? E um deles fala: você é o único alienado que não está sabendo das coisas? Quem não sabe que o Papa Francisco morreu? Você é a única pessoa que não está sabendo que Jesus foi morto? Você não está sabendo o que aconteceu na sexta-feira? Você é o único alienado. E Jesus dá aquela resposta: me fala. Não estou sabendo. Sobre quem vocês estão falando? E é interessante, né? A maneira como Jesus chega para as pessoas que estão lidando com alguma dor, com alguma frustração. Oferece uma caminhada. Vamos caminhar juntos. Vamos andar juntos. Eu quero escutar. Eu quero perceber. E eu penso que é sobre isso. Às vezes a gente não tem resposta, mas a gente pode oferecer uma caminhada. Minha irmã, eu quero discernir contigo a sua dor. Eu quero discernir contigo o seu problema. Eu quero caminhar junto. Você vai ser esse ombro. Eu não sei também como resolver, mas você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa caminhada. Eu quero caminhar, quero trilhar junto com você. É esse dom da caminhada que às vezes falta, porque nós vivemos num mundo tão individualista. Eu fiquei feliz por ver essa comunidade aqui. É comunidade mesmo. Nós é povão aqui. A gente cheira isso. É todo mundo colaborando, participando, botando a mão. Então o que nós precisamos, às vezes, é oferecer esse dom da caminhada para um mundo que cada vez mais cada um está se fechando para si. Eu vou cuidar do meu umbigo, vou cuidar só de mim, e o resto é o resto. Mas Jesus oferece para essas pessoas que estão lidando com a dor, com a decepção, com a frustração, com a angústia, o presente da caminhada. Porque é na caminhada que a gente aprende a discernir junto o que Deus está querendo nessa dor, nessa frustração. Jesus oferece só uma caminhada. E na caminhada Jesus pergunta só. Depois de Jesus tanto perguntar, a Bíblia fala que Jesus fala assim: por que vocês demoram a crer? Não estava escrito que o Messias poderia padecer? E aqui é interessante, porque eles tinham a noção que Jesus era o Messias. Só que a tradição judaica, do judaísmo do primeiro templo, ensinou para eles que o Messias, a figura, a imagem do Messias, era um Messias guerreiro, general de guerra, que vai guerrear contra Roma e vai depor a força romana. Eles não conseguiram ler que a tradição de Isaías, o texto de Isaías, apontava que Messias era sofredor, poderia sofrer. Então essa parte, essa tradição pulou. Eles criam que o Messias não poderia sofrer. O Messias ia triunfar sobre a força de Roma, sobre a força da religião. Mas Jesus falou assim: vocês não sabiam, não eram, que o Messias poderia padecer? E aqui está, às vezes a nossa decepção, nossa frustração, não é com Deus, com Jesus, mas é com a nossa imagem que nós construímos a respeito de Jesus. A nossa frustração, a nossa decepção,
a respeito ou com Jesus, não é necessariamente com Jesus diretamente, mas é sobre a nossa teologia, é sobre a nossa crença, a maneira como nós construímos quem Jesus é para nós e que está equivocado. E que essa imagem precisa morrer para que o Cristo renasça, para que o Cristo ressurja e ressuscite em nossas vidas. E o texto diz que Jesus começou então a expor a Escritura, começando de Moisés até os profetas. E enquanto Jesus falava, o coração deles aquecia. E eles se perderam na caminhada. Sabe aquela conversa tão gostosa? Que a gente fala assim, vamos ficar mais um pouco. Foi isso. Fica mais um pouco. Vamos conversar mais. Tem comida aqui. Fica conosco. Eu sei que você é forasteiro. Eu sei que você também é um viajante. Mas fica conosco. Está gostoso conversar com você. E aí eles vão na conversa. E Jesus entra na casa. E enquanto eles sentam na mesa, Jesus, que não era o anfitrião, Jesus era o convidado. Porque na tradição judaica, quem é o anfitrião, quem hospeda alguém, é que tem a iniciativa de partir o pão. Só que Jesus, que era convidado, ele vai tomar a dianteira, ele se torna um anfitrião daquela noite, pega o pão e parte. Nesse gesto, eles perceberam, é Ele o Messias, é o Cristo ressurreto. Dois movimentos aqui, eu vou encerrar minha mensagem aqui, que eu acho fundamental, pensando Jerusalém e Emaús. A primeira coisa é que Jesus expôs a Escritura para eles. Eles estavam falando sobre uma notícia que era real. Sexta-feira foi uma sexta-feira sangrenta, violenta, de morte. Eles contaram isso para Jesus. Eles tinham a notícia certa, mas eles não tinham a notícia completa. Eles inclusive pensaram que era só um susto. Foi assim que esses dois homens interpretaram a ressurreição de Jesus. Interpretaram a ressurreição de Jesus como um susto. É um susto. As mulheres nos deram um susto, mas que não era real. Eles tinham a notícia certa de sexta-feira, que ele morreu. Mas eles não tinham a notícia completa do domingo. Eu vou ampliar. Eles tinham a notícia correta que Roma, as autoridades religiosas se reuniram, mataram Jesus, penduraram na cruz. Isso era verdade, mas isso não era a última notícia. A última notícia era que no domingo o túmulo vazio não resistiu o poder da vida. Jesus ressuscitou. E aqui vai para nós. A gente está vivendo numa cidade que cada vez mais as notícias mexem conosco. A gente liga da Atena, balanço geral, a gente foge. É tanta notícia, essa semana mesmo, muita violência, muita morte. Pessoas sendo assassinadas. E quando a gente fala assim, a economia está declinando. É notícia correta, mas não é notícia completa. A grande questão é como eu leio, como eu construo a minha vida, não à luz da notícia de sexta-feira. É como eu construo a minha vida à luz da notícia do domingo. A sexta-feira é verdade, mas eu decidi construir a minha vida na base da ressurreição. Aleluia. A notícia de sexta-feira é correta, o diagnóstico é correto,
mas eu decidi colocar ou construir a minha vida na base da notícia do domingo. Ele está vivo, ele depôs a força de Roma. Roma disse assim, no túmulo vazio, ou no túmulo de Jesus, é morto. Acabou a esperança, mas a ressurreição quebrou o selo da morte. Então, como nós construímos a nossa vida? Como nós temos construído a nossa história? Como nós temos construído os nossos dias? Nós construímos a nossa vida na base da sexta-feira ou tem ressurreição na nossa vida? E esse é o grande desafio para nós. E como eu equalizo essa notícia que é verdadeira, que é certa, mas que não é completa, porque tem a ressurreição. Isso é o grande desafio para nós cristãos. Sabe quando a conta não chega? Fala, Jesus, é verdade que a conta não chegou hoje, mas eu creio que você não deixa faltar. Eu creio que tu és um Deus que dá provisão. Amém. É verdade, Jesus, que eu estou com dor, mas tu és um Deus que cura. E tu és Deus que, inclusive, se eu não me curar, eu tenho paz nesse processo aqui. Essa semana mesmo, uma irmã da Ibabe veio me procurar. Fala, pastor, eu queria compartilhar algo com você. Eu descobri essa semana que eu tenho câncer. Eu já fiquei... Mas ela me olhou de um jeito sorrindo. Falou, pastor, fique em paz. Porque tem uma paz visitando o meu coração que eu não sei explicar. Eu estou em paz. Estou fazendo todos os exames, mas o meu coração está em paz. Essa semana encontrei ela. Falou, pastor, não vou mentir que me abala, mas eu não sei explicar, que eu tenho uma paz no meu coração que eu não sei lidar, não sei explicar direito. Então é sobre isso. É sobre como nós construímos a nossa vida. Qual é a nossa esperança? Você está construindo sua vida, você está construindo o seu lar na sexta-feira ou com o domingo também? E aqui tem duas coisas. Nós só conseguimos construir a nossa vida à luz do domingo com duas coisas. Palavra. Eles falavam do que aconteceu na sexta, que era passado. Só que Jesus foi num passado mais remoto. Sabe qual era? Moisés, profetas. Ou seja, eles falavam, você não está sabendo o que aconteceu na sexta-feira? Passado. Eles estavam no domingo. Jesus falou, não, aconteceu também algo. Há mais de 1000 anos atrás, Moisés, os profetas já falaram ao meu respeito. Então, qual é a experiência do passado que também nos dá âncora no presente? Porque às vezes o ontem nos priva tanto de desfrutar da graça de Deus, e nós não temos como se desfazer dessa corrente se a gente não voltar num passado mais profundo da palavra de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. E finalmente, a esperança desses homens ressuscita porque eles tiveram uma experiência mística na mesa, uma experiência real e concreta com Cristo ressurreto. A palavra aqueceu o coração, mas a experiência pessoal de encontro com Jesus abriu os olhos. Abriu os olhos. Eu queria dizer assim para vocês, para a igreja, Jesus é real. Jesus não é uma ideia. Jesus é uma pessoa. Ele é real. Ele nos visita. A nossa fé, o fundamento da nossa fé não é uma ideia. O fundamento da nossa fé é o Verbo que se fez carne e habita entre nós. E a minha oração é que Ele nos visite. E nos visite na experiência mais comum da nossa vida, na mesa, comendo pão. E Ele nos visita no trem, no ônibus,
ao lavar a louça, ao cuidar do filho, que essa experiência real e concreta com Jesus seja real na sua vida. Amém. Porque só Ele é capaz de nos fazer voltar para Jerusalém. Eu encerro, porque depois da experiência da palavra e da mesa, essa experiência real e concreta com Jesus, os olhos se abriram. E eles que estavam em Emaús voltaram no mesmo dia, correndo, porque Ele está vivo, porque a morte foi triunfada pela vida. O bem venceu o mal, o amor venceu o ódio, a vida venceu a morte. E eles voltam para Jerusalém, nesse mesmo lugar violento, onde Cristo foi massacrado, nesse mesmo lugar onde eles ficaram desesperançados, nesse mesmo lugar onde a vida acontecia. Mas eles voltaram por quê? Porque eles sabiam que Cristo estava vivo e agora é possível voltar para a vida novamente. É possível voltar para Jerusalém com cabeça erguida e enfrentar as forças da maldade, as forças da violência, porque Cristo está vivo. A vida mesmo acontece em Jerusalém. Apesar dos pesares, a vida acontece em Jerusalém, não em Emaús. A vida acontece em Jerusalém. Emaús é a nossa fuga, porque a gente não aguenta tanta dor. Mas o poder da ressurreição é capaz de nos fazer voltar para a vida e encarar. Por isso é que Paulo disse que quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. A ressurreição de Cristo nos faz voltar a viver. E viver e acreditar na vida, acreditar que é possível. Sim, o mal está lá, o mal está solta, o mal está lá, a morte está lá, rodeando, mas o poder da ressurreição está rompendo as forças da morte. O poder da ressurreição de Jesus está rompendo, está depondo as forças do mal, as forças da morte, as forças do ódio, porque Ele vive. E essa é a nossa mais rica e viva esperança. Então, meu irmão, minha irmã, Jerusalém é o lugar da nossa habitação. Eu sei que alguns já foram várias vezes para esse Emaús, porque ficaram decepcionados, mas que a experiência da palavra e a experiência do encontro com Jesus na mesa abra os seus olhos, que o Espírito Santo te visite, a você sair desse lugar, nesse lugar, quando você estiver, aonde você estiver, que essa boas mãos e essa presença de Jesus, que é real e é concreta, lhe visite e enche o seu coração de esperança, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Nós podemos viver nesse mundo lutando pela vida, porque vale a pena viver, porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu a força do ódio, Cristo venceu a força do mal. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Enquanto o pessoal do louvor vai cantar, eu quero que você reflita. De repente você já foi várias vezes para Emaús. Eu não sei qual é a sua Emaús. Quer dizer assim, não aguento mais. Eu não sei qual é a sua Jerusalém, que você não está aguentando mais também. Mas eu quero que você pense e feche os seus olhos. Eu gostaria de orar com você. Enquanto isso, a banda vai cantando e você vai pensar: qual é a sua Emaús? Qual é a força que tem estrangulado a sua vida? Qual é a força? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é
esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Jesus, nós te glorificamos, Aleluia. te exaltamos, Louvado seja o porque teu tu nome. estás vivo, Aleluia. tu estás vivo, Glória a Deus. tu estás vivo, tu estás vivo, Aleluia. tu estás vivo, Glória a Deus. tu estás vivo. A morte não conseguiu, Senhor, triunfar sobre a vida. A vida triunfou a morte, o amor triunfou o ódio, a justiça triunfou sobre a injustiça. Jesus, por isso estamos aqui, voltando para Jerusalém, porque entendemos que só é possível enfrentar Jerusalém crendo na sua ressurreição, vivendo a experiência da sua ressurreição. Sim, Senhor, às vezes vamos para Emaús, porque a dor é tanta, a decepção é tanta, mas obrigado, Pai, porque temos experiência da sua palavra e a experiência da comunhão da mesa, que acende a chama da ressurreição em nossas vidas. Eu oro, Pai, colocando cada um de nós aqui nessa noite nas suas mãos. Pai, que a vida ressurreta se manifesta na vida de cada família aqui, que seja na vida emocional, no relacionamento, na vida financeira, na saúde, na vida espiritual. Que o Cristo vivo se manifesta em cada família, que o Cristo vivo se manifesta no corpo, que o Cristo vivo se manifesta, Pai, em toda a dimensão da nossa existência. Pai, essa alma que está clamando por uma visitação, por um abrir dos olhos, que o Senhor se manifesta, no nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Aplauda o nome de Jesus. Obrigado. Ele entrou em casa,
Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Lugar de honra, tome o lugar de honra. Lugar de honra, tome o lugar de honra. Obrigado, equipe de louvor, cantou essa música sem ensaiar. Vamos se sentar. Agora nós somos alimentados na alma, porque Ele vivo está. A ressurreição venceu o mal e a morte. E agora a gente vai encher a barriga. Cadê o pão? Gente, cadê o pão? O pão já era para estar aqui. Vamos comer pão. Depois nós vamos liberar para poder pegar as roupas. Importante, as crianças já comeram em cima, tá? Então agora é para os adultos. Fala, Tainá. Pode vir, gente.